A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, e bebe tu mesmo do teu próprio veneno. Assim seja, amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Boa noite. Com muita alegria eu quero cumprimentar você que está em casa, você que está nos acompanhando por todo o sistema de comunicação da obra Evangelizar é Preciso. Seja muito bem-vindo, você que nos acompanha pela TV, pelo YouTube, por todas as redes sociais. É uma alegria imensa nós estarmos hoje aqui no auditório das Santas Chagas, aqui de Curitiba, que vai para todo o Brasil. É uma alegria imensa nós podemos transmitir essa palavra até o teu coração. Você que está aqui, pode se assentar. Nós estamos na 4ª semana do nosso cerco de Jericó. Neste tema, nesta noite, em que nós estamos clamando para que Deus nos ajude a superar as adversidades financeiras e profissionais. Para aqueles que não me conhecem, eu me chamo Eduardo Oliveira, sou pregador e missionário da comunidade Filhos de João Batista, do fundador Moisés Rocha. Moro em Minas Gerais, 7 Lagoas, a 1 hora de Belo Horizonte. Completo neste ano de 2021, 25 anos caminhando com o Senhor. Desses 25 anos, 20 anos são dedicados ao ministério da pregação. Desses 20 anos, 9 anos é pregando nacionalmente, viajando praticamente todo final de semana. E é com meu coração em júbilo que nós estamos aqui juntos nesta noite, clamando a Deus pela minha vida, pela sua vida, pela nossa família, pela nossa casa, porque eu creio que hoje será noite de milagres. Se você acredita nisso, você que está aqui no auditório, você que está em casa, dê uma salva de palmas para Jesus, dizendo: eu creio, Senhor, hoje é noite de milagres, hoje é noite de liberação de projetos, hoje é noite de retomada de sonhos, amém? Se você que está aqui, está com a sua Bíblia, você que está em casa, abra a sua Bíblia comigo, por favor. Segundo livro de Crônicas, capítulo 1, versículo 6. Segundo livro das Crônicas, capítulo 1, versículo 6. O tema da noite: vencendo adversidades financeiras e profissionais. E nós poderíamos tomar várias palavras nesta noite, mas enquanto eu orava nesta noite, a mensagem que o Senhor trazia ao meu coração é aquilo do grande rei Salomão, filho do grande rei Davi, e é sobre ele que nós iremos partilhar um pouquinho nesta noite. Toma comigo a sua palavra. Segundo livro das Crônicas, capítulo 1, versículo 6, diz assim: Salomão subiu ao lugar em que se encontrava o altar de bronze, aquele que está na presença do Senhor, diante da tenda do encontro, e sobre ele ofereceu 1000 holocaustos. Nessa mesma noite, Deus aparece a Salomão e lhe diz: pede-me o que quiseres, que eu te darei. Vou repetir. Nessa mesma noite, Deus aparece para Salomão e diz: pede o que quiseres, que eu te darei. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Beija sua Bíblia e aplauda a palavra de Deus. Salomão era filho do grande rei Davi. Davi, o único homem segundo o coração de Deus. Davi, que foi um grande rei, mais poderoso, aquele que venceu muitas batalhas sem nunca ter pegado na espada, aquele que conquistou grandes impérios, que governou todo o governo de Israel por 40 anos. Agora quem está no trono é Salomão. Salomão está governando agora o trono de Israel.
Porém, Davi, aquele que era o pai, o homem segundo o coração de Deus. Foi Davi quem compôs os grandes salmos da Bíblia, que com certeza você deve lembrar alguns. Foi Davi quem compôs o Salmo 22, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Foi Davi também quem compôs o Salmo 50, os Salmos Misereres Cordes. Senhor, retirai tudo de mim, só não retirais o teu Espírito Santo. Foi Davi também quem compôs o Salmo 90, que se levantarem 11.000 homens contra mim, 10.000 cairão de um lado e 1.000 cairão do outro. Salomão é filho deste grande homem, deste homem temente a Deus, deste homem que saiu lá escondido da casa de seu pai, este homem que o profeta Samuel foi escolhê-lo lá escondido. Enquanto os homens viam a aparência, Deus olhava o coração deste menino Davi. Mas porém, o único dia que o grande rei Davi, presta atenção nisso, um dia que o rei Davi não vigiou, ele cometeu um adultério. Deste adultério, Davi comete um assassinato. Deste assassinato, então, agora acontece um incesto na casa de Davi. Seu filho Aminon estupra a própria irmã Tamar. Tamar agora ela é estuprada, e ela é obrigada a sair da casa do pai Davi e ir morar com as prostitutas. E agora então, ou seja, Davi, o homem segundo o coração de Deus, na sua trajetória tem um adultério, um assassinato e uma incestualidade. E ainda para piorar as coisas, agora na casa de Davi, um irmão assassina o outro. Absalom, o outro filho de Davi, não aceita o que Aminon fez com Tamar e assassina o próprio irmão a sangue frio. E Absalom agora, além de matar o irmão, ele arquiteta um plano, um golpe de estado para tomar o trono de seu pai Davi. E Absalom toma o trono de Davi, senta no trono de Davi agora para governar Israel. Não um trono legítimo, mas um trono roubado. E Davi perde o seu trono. E Absalom agora abre as portas do cofre, porque se tinha um exército que defendia Davi, era o exército de Davi, ele era extremamente poderoso. E Absalom, com medo do que o exército de Davi viesse retalhá-lo, Absalom abre as portas do cofre e pega todas as economias que Davi tinha guardado por 40 anos de espólios de guerra, para contratar um exército para ele. Um exército de bárbaros e um exército de mercenários. Presta atenção. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Davi que compôs mais de 50 salmos da Bíblia. Davi que era o homem segundo o coração de Deus, não havia outro como ele. Por causa de um dia que ele não vigiou, ele comete um adultério, deste adultério, um assassinato. Deste assassinato acontece uma incestualidade. Dessa incestualidade um irmão assassina o outro. E agora ele perde o trono por um golpe de estado. O que isso deve ensinar para mim e para você? Não é porque a gente caminha com Deus há 1 ano, 10 anos, 25 anos, que nós não podemos, que nós não precisamos vigiar. A palavra vai dizer: o leão anda ao redor de vós, procurando a quem devorar. É um dia, meu irmão, é um dia que eu, Eduardo, deixar de rezar, é um dia que eu não procurar a Deus, eu posso perder tudo aquilo que eu construí em anos com o Senhor. Não é porque Deus castiga, mas entenda uma coisa: você é livre para plantar aquilo que você quiser, mas Deus é justo para fazer você colher exatamente aquilo que você plantou. E agora então Davi está acuado, e Absalom está no trono. Porém, agora vem um outro assassinato. Joabe, o grande amigo do rei Davi e chefe do seu exército, assassina Absalom, o filho de Davi. E Davi então agora volta para o trono de Israel. Só que agora Davi já está velho. Davi agora já está cansado e está doente. E Davi percebe que a morte está chegando. E ele precisa então deixar um sucessor.
E pela lei de Israel, quem deveria assumir o trono era o filho mais velho. Adonias era o filho mais velho de Davi, quem deveria assumir o trono. Porém Adonias, sabendo que o pai está para morrer, começa a arquitetar um plano também nos bastidores, fazer um jogo político, e quer a influência do sacerdote, quer a influência do general, para que então ele possa governar. E Davi, no leito de morte, prestes a morrer, ele manda então os seus servos chamarem o menino. Quem é esse menino? Salomão. Davi fala: chama meu filho Salomão aqui à beira da minha cama. E Salomão vem. E Davi, como seu último pedido para Deus, Davi pede: Senhor, eu sei que eu pequei, eu sei, Senhor Deus, que eu não fui digno, eu te abandonei. Um dia que eu não vigiei, eu trouxe uma sequência de falhas na minha família e na minha trajetória. Mas se eu ainda tenho crédito no céu, eu te faço um último pedido: deixa Salomão governar no meu lugar. E a Bíblia diz que ali começa então um embate. Deus fala: Davi, você sabe que Salomão não pode governar, quem tem que governar é Adonias, que é o seu filho mais velho. E Davi fala: Senhor, eu não quero falar de lei agora, eu estou falando de coração para coração. Se eu sou homem segundo o teu coração, eu quero falar de coração para coração, Deus. Agora é uma conversa aqui, Senhor, onde não há mais auditório, onde não há mais família, onde não há esposa, onde não há filhos, onde não há vizinhos, onde não há ninguém, mas é uma conversa de coração para coração. E a Bíblia diz que naquele mesmo instante, Deus olhou o menino Salomão e o amou. E então Deus disse: eu olhei para esse menino, o amei, deixa ele sentar no trono de Israel. Entenda, Salomão não podia governar, Salomão não podia ser rei, porque ele não era o filho da hereditariedade ao trono. Mas a Bíblia diz que Deus olhou o menino e o amou. E assim como eu quero que você entenda nesta noite, Deus está olhando para você aí na sua casa, Deus está olhando para você aqui no auditório, Deus está te olhando aonde você está, independente se você não é digno de ser rei, independente se você se acha pior das criaturas. Talvez o mundo te olhe e te despreza, talvez o mundo te olhou e não te amou, talvez as pessoas te olharam e te julgaram, talvez as pessoas não te entenderam, mas nesta noite Deus está olhando para mim, para você, e Ele está te amando. E quando Deus ama, Ele quebra paradigmas, Ele quebra protocolos, Ele quebra lei, porque Ele é Deus, amém? E quando Deus é Deus, Ele faz aquilo que Ele quer, Ele não pergunta. Deus chama os fracos para confundir os fortes, Deus chama os tolos para confundir os sábios. Deus é assim. Portanto, se você hoje se sente na sua miséria, Deus está te visitando aí, Deus está te amando, Deus está te levantando e dizendo: eu te coloco para ser rei, independente da sua situação financeira, independente se disseram que não tem jeito, eu te pego pela mão e te levanto. Pode aplaudir o Senhor, pode aplaudir. Você não é qualquer um, você não é qualquer uma, não, você é Salomão nesta noite. Eu vim de Minas Gerais para pregar para Salomão. Deus está olhando para você e te amando, e te amando, e te amando. O menino Salomão então agora assume o reino de Davi. Ele está sentado no trono. O menino, nós não sabemos a idade exata com quanto tempo Salomão assumiu o trono. Alguns historiadores dizem que foi 20, outros dizem que 17, com 15, nós não sabemos. Mas o que nós sabemos é que para ser rei, ele ainda era apenas um menino. E ele nem sabe direito o que fazer, mas ele pensa na sua cabeça: é fácil, é só dar sequência àquilo que meu pai Davi fazia, simples. Salomão agora é rei, está sentado no trono de Israel. E de repente, nem sempre as coisas são boas, não é mesmo? Quando a gente acha que está tudo bem, logo vem uma notícia não tão boa, não é assim?
Infelizmente é assim. Salomão está sentado no trono, e os conselheiros vêm dizer para ele: Salomão, temos um problema. E Salomão pergunta: o que acontece? E os conselheiros dizem: está para chegar o maior inverno de todo Israel já viu na história. Este inverno está previsto durar 6 meses. Terá geadas, frios, não vai poder plantar, não vai ter pasto para os animais. A situação vai ficar caótica, e corre o risco de 5 milhões de pessoas morrerem de fome. O reino de Salomão agora comanda 5 milhões de pessoas, e a situação agora é essa. E eu já preciso aqui te dar outra notícia. Não é porque a gente caminha com Deus, não é porque a gente caminha na igreja, não é porque a gente faz parte de uma obra como a TV Evangelizar, como a comunidade Filhos de João Batista, não é porque você jejua, paga o dízimo, faz parte de ministro de Eucaristia, de catequese, não é porque a gente caminha na igreja que nós não teremos problema. Jesus nunca garantiu isso de Gênesis a Apocalipse. Ele nunca nos disse que nós não teremos aflições, que nós não teremos adversidades. Mas o que Ele nos garantiu é: mesmo diante de todas as adversidades, eu estarei contigo. Entenda, não é porque a gente caminha na igreja que talvez o desemprego não vai chegar, a crise financeira não vai chegar, a doença, a crise no casamento, o problema com os filhos. Todos nós passaremos por isso, mas a diferença está em saber que, se eu caminho com Deus, a vitória já está declarada no final, porque a última palavra na minha vida não vem de homens, vem de Deus. Então talvez mesmo se te disseram, não tem jeito, a crise no Brasil está grande, Deus, a última palavra na sua vida é de Deus. E se Deus pode, no meio da crise, no meio da maior crise financeira, no meio de toda a doença, talvez você traz diagnóstico de doenças incuráveis com você, mas eu digo, a última palavra na sua vida é de Deus, e para Deus nada é impossível, nada é impossível. No meio do desemprego, Deus pode te levantar para ser um grande empresário. No meio da sua crise, Deus pode levantar você para ser um vitorioso. Entenda, não é porque Deus gosta que a gente sofra, não. Mas a diferença está que mesmo caminhando com Ele, nós vamos passar por adversidades para manifestar a glória dEle na nossa vida. Entenda, tudo isso que você está passando hoje, tudo isso que você tem vivido, passado, eu sei, dói, a gente chora, a gente grita por Deus, e Deus parece que não nos responde, eu sei. Mas entenda, tudo o que você está passando, eu profetizo sobre a sua vida, tudo isso é matéria-prima para a manifestação da glória de Deus na sua vida. Tudo isso que você está passando, tudo isso que você está enfrentando, cada lágrima, cada dor, cada choro, nada disso está sendo esquecida no céu, não. Mas Deus vai recolher cada lágrima, Deus irá recolher cada dor, e será a matéria-prima para o seu milagre. Acredite, acredite. Pode aplaudir, pode aplaudir. Salomão agora se vê nessa situação, está sentado no trono de Israel, foi escolhido por Deus, sim, foi amado por Deus, sim, mas ele também está passando por uma crise difícil. Salomão então pergunta: ok, é inverno, tá bom, o que meu pai Davi faria? E então os conselheiros falam: o seu pai Davi mandaria abrir os cofres, pega todo o dinheiro que tem lá, manda ir nos reinos vizinhos e comprar comida para alimentar o povo, e assim então resolveria o problema. É assim que seu pai Davi faria. Salomão falou: então tá fácil, faça isso, abre os cofres, pega o dinheiro que tem lá e compra comida, porque eu não quero que ninguém morra de fome no meu reino. E então vem o tesoureiro. O tesoureiro fala: Salomão, temos um outro problema. E Salomão fala: poxa Deus, nada é fácil. E então Salomão pergunta: o que foi agora, tesoureiro? Os cofres, Salomão, estão todos vazios. O seu irmão Absalão gastou toda a fortuna do reino para comprar o exército dele. Nós não temos nada nos nossos cofres, exceto 1000 cabeças de boi. Salomão falou: o que nós temos?
E o tesoureiro falou: apenas 1000 cabeças de boi. Entenda, é boi, não são vacas. Se fosse vaca, dava para aproveitar a carne, o leite, fazia um queijinho mineiro, tá entendendo? Com um cafezinho à tarde. Mas não era, era boi. E com certeza era boi que puxava as carroças, os carros de boi. Então já estavam velhos, carne dura. E Salomão fala: não sobrou mais nada. E o tesoureiro fala: nada, Salomão, apenas 1000 cabeças de boi. Salomão não pergunta nada para ninguém. Salomão não faz nenhum questionamento, não pergunta nada para ninguém, não pede conselho. Salomão apenas diz: amanhã, às 10 horas da manhã, reúna todo o povo e suba a montanha. Vocês também, conselheiros, estejam no topo da montanha. E um detalhe: é 1000 cabeças de boi que nós temos? E o tesoureiro fala: sobe esses 1000 cabeças de boi lá para o alto da montanha também. E então sai o comunicado no reino: amanhã às 9 horas da manhã, o novo rei Salomão está convocando todo mundo para o alto da montanha. Dia e hora marcado, o povo começa a subir a montanha. E vai subindo o povo, vai subindo os conselheiros, vai subindo o tesoureiro. E o povo começa a olhar e ver os bois subindo. Alguns mais animados falam: opa, este rei vai fazer churrasco lá no topo da montanha. O boi subindo, é churrasco hoje, esse rei é bom demais. Mas quando aquele povo chega no alto da montanha chamada Gabaon, Gabaon significa manifestação da glória de Deus. O povo começa a olhar ao redor daquela montanha e eles começam a contar: 1, 3, 5, 10, 100, 200, 400, 500, 1000 altares. E esse povo começa a entender. Fala: 1000 altares, 1000 bois. E Salomão fala de novo. Ele senta no trono e diz: é 1000 cabeças de boi que nós temos. Não temos mais nada. E o tesoureiro fala: mais nada. Salomão então fala: pega essas 1000 cabeças de boi, mata cada um deles e faz um sacrifício a Deus. E Salomão começa a matar os bois. E a palavra vai dizer que a fumaça começou a subir. Aquela fumaça foi subindo, foi subindo, foi subindo, como incenso agradável a Deus. E o povo começou a dizer: este rei está louco. Nós só temos 1000 cabeças de boi, como é que ele vai matar? E as pessoas começam a olhar e dizendo: você vai fazer faculdade? Não, você é louco. E as pessoas começam a dizer: você vai abrir um negócio? Não, desista, tantos já montaram e não deram certo. E as pessoas começam a olhar: o seu casamento está em crise, não tem mais jeito. O povo no alto da montanha também começou a olhar para Salomão e dizer: ele está doido. E então aqueles mais que tinham fé disseram: glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens por ele amados. E a palavra vai dizer que a fumaça foi subindo, foi subindo. E Salomão, no meio daquela fumaça, ele começou a procurar a Deus. Ele queria enxergar a Deus, ele queria uma resposta de Deus. Assim como muitas vezes eu e você, a gente chora, a gente reza, a gente clama, e o sentimento que a gente tem é que Deus não nos responde. Quem aqui nunca pensou: Deus se esqueceu de mim? Quem nunca pensou: Deus não me ouve, que atira a primeira pedra? Todos nós em momentos difíceis já passamos por isso e pensamos assim. Salomão agora está ali, sacrificou 1000 bois e no meio da fumaça ele tenta enxergar Deus e Deus não respondeu. Entenda, Deus não vai responder a gente quando a gente quer, Ele vai responder na hora certa. Muitos santos da igreja chamam isso de noite escura. Alguns outros santos da igreja chamam isso de aridez espiritual. Outros chamam isso de deserto da alma. Eu gosto de chamar de silêncio de Deus. Aquele momento que você caminha, que você comunga, está tudo certinho, está tudo bonitinho. Você reza, você clama, você grita socorro, mas Deus não fala nada. Entenda, se Deus ainda não falou nada, é porque Ele não pode falar. Porque a palavra vai dizer que uma vez a palavra sai da boca de Deus, ela não volta para o céu sem produzir o fruto para que veio. Então, se você está rezando, se você está chorando em silêncio, você que chora no quarto à noite sozinha, achando que ninguém está te vendo, Deus está te vendo. O Senhor fala para mim de mulheres que choram lavando a louça.
Você acha que ninguém está te vendo? Deus está te vendo. Mas entenda, se Ele ainda não falou, é porque não é hora dEle falar. Mas a hora que Ele falar, Ele vai realizar um milagre. Quando Ele falar, o milagre vai acontecer. Por isso aguenta firme. Pode doer, pode chorar, pode estar doendo na sua alma, mas aguenta firme. Se Ele não falou, é porque Ele não pode falar. Mas quando Ele falar, o milagre vai acontecer. Acredita, acredita. Acredita. E Salomão então agora está ali. O povo começa a descer a montanha, dizendo: esse rei está louco. E então Salomão também desce do quarto, desce da montanha, decepcionado, muitas vezes como eu e você. Poxa, eu já estou indo lá na noite de louvor há um mês, e Deus ainda não me ouve. Nossa, mas eu comecei a fazer uma novena, já faz 3 meses e Deus não me atende. Mas eu caminho na igreja há 10 anos e Ele não me atende. Entenda, querido, eu caminho com Deus há 25 anos. Tem coisas que Deus prometeu para mim há 25 anos atrás que ainda não se cumpriram. Quando é que vai se cumprir? Eu não tenho a resposta para te dar, mas o que eu posso te garantir é quando acontecer. Porque vai, porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Quando Ele promete, Ele cumpre. Então o que eu posso te garantir é: pode demorar, mas vai valer a pena. Quando Ele abrir a boca, o milagre vai acontecer. E a Bíblia diz, naquilo que nós lemos, que naquela mesma noite, Deus entra no quarto do menino Salomão e diz: você deu tudo o que você tinha? E Salomão fala: sim, Senhor. E Deus então olha para Salomão e diz: já que você foi capaz de dar tudo para mim, eu também sou capaz de dar tudo para você. Pede, 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 Salomão, aquilo que você quiser, porque hoje eu te darei. Entenda, você é Salomão nesta noite. Chame a atenção de Deus. Quando você dá tudo para Deus, Deus dá tudo para você. Quando você dá tudo para Deus, Deus te responde. Quando você dá um passo aqui embaixo, Deus dá um passo lá em cima. Quando você caminha com Deus, Deus responde. Nenhuma oração fica sem resposta no céu. Caminha, pede, Salomão, aquilo que você quiser, porque hoje eu te darei. Eu te darei. Pode aplaudir o Senhor. Pode aplaudir o Senhor. E eu quero finalizar com 5 ensinamentos que eu tirei para mim dessa pregação. Eu acho que ela serve para você também. Toma o seu diário aí. Você que tem o seu diário espiritual, anote. Você que tem o seu diário espiritual da obra Evangelizar, anota na sua Bíblia, no seu caderno, no seu rascunho, eu não sei. Mas são ensinamentos valiosos a partir de Salomão que servem para mim e para você nesta noite. Primeiro ensinamento da noite de hoje: enxergue além do que se vê. Nós precisamos entender uma coisa. Talvez a gente para olhar os noticiários, a gente vai falar: realmente a situação está feia. A gasolina está subindo, a carne está um absurdo. A gente liga a televisão, é só corrupção, inflação, tudo está subindo. Realmente o cenário parece que é caótico. Mas Paulo vai dizer: a fé é a certeza daquilo que não se vê. Então pela fé eu desafio você, mesmo no meio da crise, a você olhar: eu creio na minha vitória. Mesmo quando todo mundo está sendo mandado embora, você dizer: eu vou ser contratado. Mesmo quando as portas das empresas estão fechando, você está dizendo: eu vou abrir o meu negócio. Isso é enxergar além daquilo que se vê. Segundo ensinamento: não fique dando ouvidos aos que os outros dizem. Talvez muitos vão dizer para você: esse casamento não tem mais jeito. Talvez muitos vão dizer para você: o seu filho não tem mais jeito. Talvez vão dizer para você: começar a faculdade para quê? Não, tantos já começaram, não vai dar em nada. Talvez disseram para você: não, casar para quê? Não adianta, o casamento está acabando.
Talvez disseram para você o teu sonho. Quem é você para empreender? Quem é você para ser ministro de música? Quem é você para lançar CD? Quem é você para ser pregador? Quem é você para ser catequista? Quem é você para ser alguém? Em nome de Jesus Cristo, para de ouvir o que os outros dizem e passa a ouvir o que Deus fala de você. Não importa os rótulos humanos, não importa o que disseram de você, o que importa é como Deus te vê, o que importa é como Deus te enxerga. E Deus olha para você e te ama. Mesmo que disseram, você não vai chegar lá. Eu digo, em Deus você vai sim. Então no meio da crise, abra o seu negócio, comece a faculdade, marque o casamento. Você pode ser vencedor. Em Cristo você pode. Terceira lição, e essa é a mais importante: atitude. Salomão não ficou parado esperando. Salomão poderia simplesmente ter juntado os sacerdotes e dito: vamos orar, vamos rezar e Deus vai nos atender. Entenda, eu não estou dizendo que você não precisa rezar, não é isso. Mas o que eu quero que você entenda nesta noite é preciso termos atitude. Oração significa orar mais ação. Então, ou seja, eu estou desempregado, ok. A crise financeira está grande, sim. A crise de emprego está grande, sim. Vamos fazer um curso, vamos começar a faculdade, vamos renovar o currículo, vamos sair entregando o currículo, vamos prestar um concurso. Isso é atitude. Se Deus está mandando você agir, haja. Você não pode ficar apenas esperando cair do céu. Deus faz a parte dele, mas você também precisa fazer a sua. Quarta lição do ensinamento de Salomão: dê o seu melhor para Deus, surpreenda Deus. Eu não sei o que você precisa, mas eu quero dizer para você: ouse nesta noite surpreender a Deus. Quando o Senhor entrar aqui, nós vamos adorá-lo e nós vamos clamar, mas que você seja ousado hoje. Não limite o tamanho do poder de Deus. Aquilo que é impossível para você, para Deus é possível. Surpreenda Ele, dê tudo para Ele, as suas dores, as suas lágrimas, as suas alegrias, as suas conquistas, a sua família, a sua casa, o seu carro, tudo é dele. E quando você der tudo para Ele, Ele vai dar tudo para você. E quinto ensinamento: quando você dá tudo para Deus, se prepara para receber a vitória. Porque quando você chama a atenção de Deus, Deus olha para você e responde com milagre, com bênção, com abundância. Eu vim para que todos tenham vida, vida plena e vida em abundância. O nosso Deus não é um Deus miserável, Ele é um Deus de abundância. Amém. Abundância. Louvado seja Deus. Força, coragem.